Oi, eu sou a Marine Oi, eu sou o Iago, e está começando mais um episódio do Episteme. transformando pesquisas em boas conversas. Hoje conversaremos com o professor mestre Lucas Maciel de Albuquerque. Ele é mestre em letras pelo programa de pós-graduação em letras, cultura, educação e linguagens pela UESB, graduado em letras modernas, português, inglês e respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB. Desde 2021, atua como professor assistente no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, DEL, da UESB, campus de Vitória da Conquista. Desenvolve pesquisas na área de autonomia na aprendizagem de inglês. Tem experiência nas áreas de linguística aplicada, fonética e tradução. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo ao Episteme. Nós gostaríamos de começar essa conversa conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Conta pra gente, desde o início, como você se interessou em estudar letras, português e inglês, e quais foram os principais desafios e conquistas com os quais você lidou ao longo da sua trajetória estudantil. Certinho. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito legal ver alunos do curso com essa iniciativa de criar produtos tão interessantes. E, de novo, é uma honra ter recebido esse convite. Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começou no curso de jornalismo, na verdade. Olha só. Então, quando eu saí do ensino médio, eu saí com aquela ideia de eu vou ser William Bonner. Vou para a bancada do Jornal Nacional. E vim para o curso de comunicação e fiz dois semestres e meio. Na primeira matéria mais prática, eu desisti. Eu sentia a pressão, eu sentia a correria, aquele negócio de pauta, ter que escrever e tudo mais. E aí eu desencantei com o curso e falei, pronto, saí do curso, saí assim meio deprimido e pensando, o que eu vou fazer da vida? Enquanto eu estava em comunicação, eu tenho um tio que trabalha na área de jornalismo, né? E ele me falou, Lucas, para você se garantir no mercado de trabalho, que é bem complicado na área de jornalismo, né, na época, ele me falou, faça um curso de inglês. Então, tem um curso de inglês com você, na sua manga, para você entrar no mercado de trabalho. E aí, eu convenci meus pais, né, na base de muita lábia, muita argumentação, a pagarem um curso de inglês para mim. Só que como eu sempre fui assim, minha família não tinha muitas condições, né? Quando eu fui convidado para fazer o teste de nivelamento no curso de inglês, eu pensei, eu tenho que estudar para essa prova como se fosse a prova mais importante da minha vida. Porque eu não quero que meus pais paguem 3 anos de curso, 2 anos de curso, quero que eles paguem o mínimo. E, assim, vocês vão se surpreender. Eu era meio nerd, assim, na escola, né? Uhum. Eu estudava bastante gramática, eu tinha as noções gramaticais do inglês bem claras da minha cabeça, mas não tinha tanta fala. Para essa prova de nivelamento, eu estudei bastante, eu pratiquei bastante, e o resultado da prova foi que eu fui colocado numa turma avançada. Então, foi ali que eu percebi, assim, que eu sabia inglês, eu só não colocava em prática. E quando eu saí do curso de jornalismo, eu pensei, poxa, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Naquele momento, eu gostava de inglês e não tinha problema com a sala de aula. Eu não tinha problema em virar professor. E aí foi aí que eu me inscrevi, me matriculei em modernas. E aí, ao longo do curso de letras modernas, foi que eu comecei a me identificar com a docência, principalmente por conta de um programa que eu participei chamado Universidade para Todos, que é um curso pré-vestibular que o Estado da Bahia oferece para alunos do terceiro ano da rede pública e para egressos também. E o Universidade para Todos, o UPT, foi assim uma escola muito grande para mim e foi onde eu me encontrei como professor. E vocês já perceberam, né, que essa minha aprendizagem foi bem autônoma, né? Foi mais eu por minha conta mesmo. E foi esse aspecto que me levou a estudar no mestrado a autonomia na aprendizagem de inglês. Excelente, inspirador, né, a sua aprendizagem. Conta pra gente, você, Lucas, universitário, aluno da UESB, você participava de grupos, você falou agora que participou da UPT, né? Nessa parte da docência e tudo mais. Você participou de grupos de estudo, você já pensava no mestrado, nessa trajetória da universidade ou depois que você veio despertar para isso? Eu já pensava. Eu entrei
no curso de Letras Modernas já pensando, eu quero fazer um mestrado, eu quero me tornar professor do ensino superior, mas eu não sabia onde ainda. Eu participei eu fiz iniciação científica com duas professoras aqui da casa, né? Com a professora Mariana e a professora Vera, na área de fonética. E foi um período muito interessante, muito de grande aprendizagem. Eu aprendi a escrever muito com Mariana e com Vera, mas à medida que eu fui chegando no fim do curso, eu comecei a perceber que não era a fonética e a fonologia não eram o que falava para mim mesmo, o que me chamava para a pesquisa. E foi aí que eu voltei para a minha trajetória de aprendizagem e pensei, eu quero estudar sobre como pessoas como eu aprendem inglês de forma autônoma, de forma independente e de que maneiras a gente pode trazer isso para outras pessoas. Antes de nós entrarmos na sua dissertação, né, falarmos um pouco mais sobre a sua dissertação de mestrado, eu fiquei curioso para saber por quê. Você, é claro, é novo, né? Você tem quantos anos? 32. 32. Obrigado. Então, você Pelo novo. É um professor jovem. Mas eu sei que na época ali do seu ensino médio, as ferramentas para uma aprendizagem que possibilitaria uma aprendizagem autônoma não estavam tão difundidas quanto hoje, não é verdade? Então, eu queria saber quais foram as ferramentas que você utilizou para se preparar para essa prova que acabou, né, de nivelamento, que acabou te levando ao nível avançado dessas turmas de inglês, enfim, te dando esse fundamento da língua inglesa, além da escola. Quais outras ferramentas você utilizava? Para o teste de nivelamento especificamente, eu lembro que eu já tinha computador em casa. Então, a gente foi ter computador em casa relativamente tarde. Eu saí do curso de jornalismo em 2012 e a gente teve nosso primeiro computador lá em casa em 2011. Então, foi nessa época que eu comecei a conversar com pessoas online. Eu tenho amigos com quem até hoje eu costumo falar mais inglês justamente para praticar. E foi muito YouTube. O YouTube, até hoje, para mim, é uma das ferramentas que eu mais utilizo, principalmente por conta da acessibilidade, do acesso a diferentes variedades do inglês. Então, eu lembro que eu tive um esforço muito grande para me acostumar com o sotaque britânico, por exemplo, com a variedade britânica. E eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu falei, olha, eu vou me comprometer a só escutar músicas britânicas e programas de rádio e podcasts da Inglaterra. E foi assim que eu desenvolvi meu ouvido, né, minha escuta para isso. Então, para esse momento do teste de nivelamento, foi assistir muita coisa, ouvir muita coisa e também repetir muita coisa, que é aquela estratégia chamada de mirroring, que é um espelhamento, né? Então, é escutar um programa de rádio e toda vez que uma pessoa termina uma frase, eu pauso e repito a frase por mim mesmo. E depois faço isso várias vezes até que eu chegue a um ponto em que eu posso repetir o que a pessoa fala sem pausar. Então, estou repetindo o programa de rádio inteirinho depois que a pessoa está falando. E é uma prática bem interessante porque falar é um ato muscular, né? A articulação das palavras, a respiração, a fonação, todos esses processos são processos físicos. Então, é importante que a gente treine, que a gente exercite essa estrutura muscular, essa estrutura articular, para que a gente realmente se comunique na língua. Perfeito. Nós vamos falar mais sobre essas estratégias de autonomia ao longo do episódio, mas vamos contextualizar um pouco a sua dissertação de mestrado, porque nela você fez uma pesquisa de cunho qualitativo e etnográfico, acompanhando uma professora de inglês e seus alunos em uma turma de ensino médio. Quais foram as inquietações despertadas durante a sua graduação que te levaram a escolher essa abordagem e esse objeto de pesquisa? Acho que foi principalmente minhas próprias experiências. Na sala de aula de inglês, né, do ensino médio, todo mundo já tem aquela história clássica daquele professor de inglês que não sabia nada e que eu não aprendi nada com ele, ficava só no verbo to be, e eu tive a sorte de não ter professores assim, e ainda com professores engajados, com professores competentes, a sala se dividia claramente entre pessoas que se empolgavam com a aprendizagem de inglês e que desenvolviam suas habilidades e outras pessoas que, ou por falta de interesse ou por falta de vontade, não faziam isso.
Então, a minha inquietação veio do fato de tentar entender quais eram os fatores que contribuíam para que um aluno se tornasse mais autônomo e para que um aluno se tornasse menos autônomo. E ao longo da pesquisa, do trabalho de pesquisa, a gente percebeu que esse uso de estratégias que são importantes para o desenvolvimento da autonomia, muitas vezes isso acontece sem que nem o professor e nem o aluno saibam que eles estão falando de estratégia. Então, o simples ato, por exemplo, de fazer um cronograma de estudos. Eu tenho uma semana de prova e aí na segunda-feira eu estudar biologia, terça física, quarta geografia. Isso é um ato de independência e de autonomia do aluno que percebe que ele precisa de uma divisão melhor de tempo, de uma distribuição melhor de tempo para dar conta daqueles assuntos. Então, isso a gente pode falar em termos de diferentes disciplinas, de um aluno que está no ensino fundamental, do ensino médio, mas também sobre uma pessoa que está aprendendo uma língua estrangeira. Então, a pessoa que fala, nessa semana eu estou escutando muito pouco inglês, digamos assim. E aí a pessoa vai atrás, ela fala, não, eu vou escutar muita coisa, eu vou atrás de muito podcast, muito vídeo, na outra semana eu vou fazer mais leitura, depois na outra mais gramática. Essa organização já é um ato autônomo de aprendizagem. Você não precisa de alguém direcionando a sua aprendizagem, quando você pode ser a pessoa que tem uma melhor noção do que está acontecendo nesse processo. Então, nas suas observações, você percebeu que tanto os alunos quanto os professores não tinham essa consciência de que eles poderiam desenvolver esse tipo de aprendizagem autônoma. Assim, eu não diria que eles não tinham consciência, eles sabiam da capacidade de autonomia deles, eles sabiam que eles eram responsáveis pela sua própria aprendizagem, mas eles não estavam cientes da noção de estratégia, por exemplo. O que é uma estratégia de aprendizagem? Isso que a professora faz na sala de aula, esse tipo de atividade que ela faz e que eu gosto, eles percebiam que era algo que eles poderiam incorporar na atividade deles, nos estudos deles, mas eles não pensavam, então eu estou, entre aspas, roubando uma estratégia da professora para mim. Eles não tinham essa noção, apesar de fazer o tempo todo. Ainda falando sobre a sua dissertação, nela você parte da constatação de um panorama negativo sobre o ensino de inglês nas escolas brasileiras. Você pode nos dar um pouco de contexto sobre esse panorama? Quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino, professores e alunos que você pôde identificar por meio dos seus estudos? Então, para isso, eu já parto dessa experiência comum que todos nós temos, né? De que o professor Diógenes, daqui do departamento, professor aposentado, ele tem um livro chamado Inglês em Escolas Públicas Não Funciona? Ponto de interrogação, que é justamente um compilado de textos discutindo essa dificuldade que o inglês encontra nas escolas públicas, e acho que os principais fatores, as principais barreiras que atrapalham o ensino e aprendizagem de inglês. Primeiro, e aqui não vou colocar em ordem de importância, né, do maior para o menor, mas nós temos a carga horária, que é relativamente pequena. Então, nós temos alunos que têm 2 aulas de inglês de 50 minutos por semana, e é realmente muito pouco. Nós temos a questão da qualificação dos professores. Então, não é sempre que a gente tem um professor formado em letras modernas, em letras português e inglês, atuando em sala de aula. Temos a questão clássica, que é a questão de desvalorização da profissão. Então, nós temos pessoas que não têm formação para o ensino de inglês, ministrando aula de inglês, e também nós temos as pessoas que temos, que são qualificadas, elas não têm oportunidade de investir numa formação continuada. Muitas vezes é uma pessoa que faz uma graduação e fica só na graduação. Não corre atrás de uma especialização, de uma pós-graduação, de cursos livres, e isso acaba incorrendo naquele caso clássico do professor que finge que ensina e o aluno que finge que aprende. Então, fica aquela questão toda. Eu deixo de novo a recomendação, né, do livro do professor Diógenes Cândido de Lima, que é Inglês nas Escolas Públicas Não Funciona. Eu acho que foi publicado pela Parábola, e é um livro bastante interessante porque, apesar de já ser um pouco antigo, não sei se ele é de 2011, 2012, mas ele trata de questões que são muito, muito relevantes e muito, muito verdadeiras para o que a gente vê
hoje em dia. Perfeito. Um aspecto central da sua pesquisa, como nós já discutimos um pouco, é o conceito, né, de autonomia dos aprendizes. Você deu o exemplo da sua própria experiência com o YouTube, também falou sobre um cronograma que alguns alunos podem fazer, né, no processo de aprendizagem. Existem outras estratégias que você poderia citar para a gente? E talvez, se você quiser e achar importante, dar uma definição de autonomia nesse contexto de aprendizagem especificamente e por que ela é tão importante no processo de aprendizagem de língua inglesa? Uhum. Bem, para falar do conceito de autonomia, a gente tem um conceito básico, né, que é o de Holleck lá, dos anos 70, se não me engano, em que ele fala que autonomia é a capacidade que o indivíduo tem em se responsabilizar sobre a própria aprendizagem. E Holleck falava sobre uma autonomia que tinha a ver com absolutamente todos os aspectos da aprendizagem. Então, é a pessoa que decide o que estudar, quando estudar e como estudar. E esse conceito é um conceito mais antigo e, por mais importante que ele seja, ele é muito amplo. Então, hoje nós temos definições mais modernas, mais recentes, que tratam a autonomia como um sistema sociocognitivo complexo. Então, ele é sociocognitivo porque ele é social, então ele depende da interação social, da inserção social dessa pessoa em uma comunidade, e ao mesmo tempo ele é cognitivo. Então ele é interno, ele tem a ver com os processos internos de cognição da pessoa. E ele é complexo porque ele envolve uma gama enorme de fatores. Então, fatores como idade, fatores como gênero, fatores como grau de escolaridade, são inúmeros fatores que influenciam na autonomia. E para falar sobre as estratégias de aprendizagem, né, que podem ser utilizadas para auxiliar no fomento, no desenvolvimento da autonomia, nós temos, acho que primeiro essa questão do cronograma, né, como eu disse, de decidir quando estudar determinados assuntos. Nós temos estratégias mais diretas, como a questão da repetição, a questão da autotestagem. Então, você leu alguma coisa, você está lendo um livro, você está lendo um texto, você fecha o texto e você pensa, tá, o que eu entendi desse texto aqui? Quais foram 5 fatores que fulano falou de tal coisa? Você tenta relembrar. Nós temos uma estratégia que pode parecer meio contraditória, que seria uma estratégia socioafetiva, é a estratégia de pedir ajuda, de pedir clarificação. Porque quando eu estou, de novo, estudando um texto ou estudando uma língua estrangeira, eu posso ter dúvidas, eu posso não saber como determinada coisa funciona, e o ato de pedir ajuda, o ato de pedir clarificação, de pedir esclarecimentos, é um ato em que a pessoa está se responsabilizando sobre sua própria aprendizagem e está assumindo as rédeas da sua aprendizagem, do seu processo. Então, eu acho que é o Leffer que ele fala sobre como a autonomia não é e nunca vai ser uma ameaça ao trabalho do professor. A gente pensa muita gente pensa, né, que se eu sou autônomo, eu não preciso de professor, eu aprendo sozinho, que não poderia ser mais distante da realidade. Nós, professores, um dos nossos objetivos tem que ser desenvolver o senso de autonomia dos nossos alunos, porque nós estamos preparando eles para o mundo, para o mercado de trabalho, para as suas vivências fora da escola, fora do contexto escolar. E é Freire que fala, né, Paulo Freire que fala sobre como nós precisamos ser arquitetos da nossa própria prática cognoscitiva, que é a nossa prática de produção e disseminação de conhecimento. Uma pessoa que não é autônoma, uma pessoa que só faz o que lhe é dito, não é arquiteto do seu próprio conhecimento. Então, é nesse sentido que a gente pensa autonomia. Perfeito. Excelente, perfeito. Pensando um pouco nessa questão da prática docente, considerando que em algumas instituições há metodologias e estruturas que limitam as escolhas pedagógicas do professor, como você entende que o docente pode exercer sua agência profissional e criar espaços para práticas mais alinhadas às necessidades de seus alunos? Essa é uma questão
muito boa, porque o professor está incluso numa lógica neoliberal, numa lógica mercantilista de que se eu tenho um emprego, eu tenho que fazer o que o meu emprego, o meu empregador indica, na verdade, exige, né? E realmente pode se tornar muito difícil trazer elementos autônomos para um ensino que seja tão fechado, mas sempre há lacunas a serem preenchidas pela personalidade do professor, pela maneira como ele se porta em sala de aula, e são escolhas pequenas que podem trazer um fomento maior à autonomia do aluno. Digamos, o simples ato de chamar um aluno para o quadro, para anotar determinadas coisas no quadro. A gente pode, por exemplo, pedir que os alunos tragam temas para a sala de aula que sejam relacionados ao conteúdo que está sendo trabalhado. Isso já mostra para o aluno que o que eu quero tem espaço na sala de aula. Então, se o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho interesse é importante para o professor e é importante para a sala toda como no seu processo de aprendizagem, isso também pode ser importante para mim e eu posso moldar a minha aprendizagem de acordo com o que eu quero. E é isso que a autonomia, na minha opinião, fornece para o aluno, essa habilidade de moldar a aprendizagem de acordo com o que eu quero. A escola, querendo ou não, é um ambiente, não é neutralizador, mas é um ambiente que tenta uniformizar as coisas um pouco. Porque nós somos um professor, eu sou um professor para 30, 40 alunos. Se esses alunos não são autônomos de maneira nenhuma, eles só vão aprender a partir da minha perspectiva, a partir da maneira como eu entendo as coisas. Se eu tenho esses 30, 40 alunos autônomos, eles vão se apropriar do que eu trabalho em sala de aula e vão moldar esse conhecimento, essas práticas, ao que funciona para eles. E isso é muito mais interessante do que eu uniformizar o conhecimento, a língua estrangeira que esses alunos estão falando. Perfeito. Então, acho que todos nós conhecemos colegas ao longo da nossa trajetória escolar que criam uma relação profunda com a língua inglesa através de aspectos culturais, né, de cantores, bandas, músicas, séries, filmes, que despertam o interesse deles na adolescência ou até mesmo na infância e faz com que o estudo se torne algo com um sentido a mais que só a sala de aula, né? E deixa de ser um trabalho, deixa de ser um estudo e se torna diversão. Uhum. Para mim, eu sempre pergunto, e quem é aluno meu já sabe, eu sempre pergunto nos primeiros semestres de Letras Modernas qual é o assunto que vocês poderiam falar o dia todo. Perguntando para vocês, qual é? Para você? Eu acho que música, Música em geral e para você? literatura. Eu acho que literatura, educação. Tá, vocês estão muito chiques, vocês estão muito... eu dou o exemplo que o meu é Fórmula 1. Eu posso falar... Fórmula 1 é chique demais também. Fórmula 1 eu posso falar a tarde toda sobre os pilotos, sobre os times, sobre as equipes e tudo mais. E eu sempre indico para os meus alunos que eles pesquisem o assunto que for, que ele seja do interesse deles, na língua inglesa. Por quê? Por mais que eles não tenham ainda um conhecimento tão amplo da língua inglesa, eles têm um conhecimento amplo do que eles gostam, seja lá o que for. E aí, quando você assiste, quando você ouve conteúdos em língua inglesa sobre esse assunto, a sua língua inglesa, seu conhecimento de língua inglesa vai ser levantado, vai ser suportado pelo seu conhecimento desse contexto específico, desse assunto específico. E como você gosta muito dessa coisa, você não vai estar sentindo que vai estar estudando, você vai estar se divertindo, você vai estar, no meu caso, você vai estar acompanhando corrida, review de corrida e tal piloto vai para tal time tá ruim e tal. E é uma coisa que eu estou tentando fazer agora com o espanhol, que eu estou começando a estudar espanhol. E aí eu tentei fazer uma promessa para mim mesmo, né, de só escutar coisa de Fórmula 1 esse ano em espanhol, deu mais ou menos certo. E eu já tenho um certo vocabulário espanhol que eu não tinha antes. Então, é um aprendizado que ocorre de uma maneira muito fácil e muito, muito divertida. Uhum. Não quer dizer que eu não precise, né, que a gente não precise desse estudo mais formal, que é extremamente importante, mas esse contato com a língua estrangeira
ele pode ser mais fácil, ele pode ser mais divertido. É muito interessante pensar isso também, porque nos leva à compreensão da própria aprendizagem da língua, né? Que consiste justamente em compreender a língua no seu uso social. Porque Exatamente. é isso que faz com que a aprendizagem seja significativa. A gente reflete muito sobre isso quando nós falamos de processo de alfabetização, por exemplo, né? Que a criança precisa encontrar sentido naquilo que ela está aprendendo, perceber de que forma aquilo se instrumentaliza no dia a dia, como aquilo pode fazer sentido. E aí a gente reflete que quando você aprende uma língua outra, que não a sua língua nativa, você está sendo alfabetizado, mais uma vez, né? Então, essa relação que você faz com aquilo que você gosta, com aquilo que está em uso social e com aquilo que você precisa aprender, eu acho que gera realmente essa aprendizagem significativa, que foi o que você falou. Sim, sim. É a contextualização. Se eu aprendo uma expressão para expressar raiva, digamos, na sala de aula, e na pior das hipóteses, o professor fala, para você expressar raiva, usa essa frase. Essa expressão vai ficar mais ou menos fixada na sua memória, talvez nem fique. Se esse professor faz essa mesma atividade, só que ele faz uma atividade de teatro na sala de aula, em que um aluno derruba água no outro, e aí o outro tem que falar a expressão de raiva. Já fica um pouquinho mais fixado na memória. Se eu, fã de Fórmula 1, vejo isso na sala de aula, faço o teatrinho, sou a pessoa que grita lá a expressão de raiva, chego no fim de semana e assisto uma corrida, e um piloto é fechado, e ele fala essa mesma expressão de raiva, vocês podem ter certeza que eu nunca mais vou esquecer. Essa mesma frase que fulano falou lá na sala e que Hamilton falou quando Verstappen fechou ele, sei lá. Então, contextualizar, ter contato com o assunto que você gosta na língua estrangeira é uma maneira de contextualizar grande parte do aprendizado que acontece em sala de aula. Muito bom. Essa é uma excelente dica, porque ao pesquisar em outra língua algo com que você já tem alguma familiaridade, né, mesmo alguns termos técnicos que possam aparecer se tornam mais fáceis de compreender porque você reconhece aquele ambiente, né? Acho que uma das dificuldades que pode surgir no aprendizado de uma segunda língua está relacionado justamente com o fato de, às vezes, ser apresentado aos estudantes textos que não têm relação com aquilo que eles já conhecem ou gostam na própria língua, né? Então, lidar com aquele vocabulário, aquele contexto em uma segunda língua torna-se, então, um desafio, né? Nós já falamos aqui agora um pouco, né, sobre a perspectiva social da língua. Eu acho que é muito relevante, e você até conclui lá nos seus estudos, né, na sua dissertação, que a autonomia não é só uma questão individualizada, pois as dimensões sociais da aprendizagem aparecem de forma implícita em muitas histórias que você analisou. Você pode comentar um pouco sobre essa perspectiva social da língua? Com certeza. Ótima pergunta. Nas narrativas de aprendizagem que eu avaliei, que nós avaliamos, né, durante o trabalho de dissertação do mestrado, nós percebíamos que, por exemplo, o aluno, para estudar em casa, é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que a gente percebeu de forma mais explícita, o aluno que ele gostaria de estudar em casa, nem sempre ele consegue fazer isso, porque, primeiro, ele não tem tempo para fazer isso, ou ele tem atividades de casa para fazer, às vezes ele já trabalha, ou ele não tem um espaço para fazer isso, não tem uma mesa específica para estudo em casa, ou a mesa que eles têm em casa é só para alimentação, é a mesa da cozinha, está sempre ocupada. E vendo essas experiências, a gente entende que, por mais que a autonomia dependa do indivíduo em si, o indivíduo ele não está isolado num tubo de ensaio. Ele precisa de um contexto que favoreça esse desenvolvimento da autonomia. Então, eu não posso esperar que um aluno de classe média alta, que tem o cantinho dele para estudar, que tem o tempo dele para estudar, que tem acesso à internet, que tem acesso a computadores, a celular e tudo mais, e a curso de inglês, eu não posso esperar que ele tenha o mesmo desempenho de um aluno de classe baixa, que muitas vezes trabalha e estuda ao mesmo tempo, um aluno que precisa ajudar em casa com as tarefas domésticas, também financeiramente em muitos sentidos. Então, assim, a autonomia, de novo, é um sistema
sociocognitivo. Então, e essa parte social, ela depende muito dos fatores a que esse indivíduo tem acesso. Então, seja fatores físicos, materiais, seja fatores mentais de tempo para estudar, de saúde mental para estudar e também dessa noção que ele tem capacidade, sim, de estudar sozinho e de aprender sozinho, que muitas vezes é negado aos nossos jovens, aos nossos alunos, essa ideia de que não, você precisa de um professor para ensinar isso, você não tem que ficar batendo cabeça para aprender as coisas sozinho, quando, na verdade, a dificuldade que nós temos quando nós aprendemos algo sozinho pode até ser, a gente pode até demorar mais para aprender algo, mas essa jornada, esse trajeto de aprendizagem é muito mais rico porque é a gente que faz. E é a gente que molda as necessidades que a gente tem. Perfeito. Acho que dá para entender que a autonomia não é apenas uma questão de escolha, né? Tá ligado a condições materiais, autoestima, condições de saúde mental. Muito esclarecedor. Bom, ainda sobre a sua dissertação, você menciona nela a teoria do caos. Você poderia explicar, traduzir para os ouvintes um pouco sobre o que se trata essa teoria e como ela se conectou à sua pesquisa? Tá, bom. A teoria do caos, ou a teoria da complexidade, ela trata sobre sistemas que dependem de diferentes fatores, na verdade um grande número de fatores. E à medida em que esse sistema, que ele é aberto, então digamos que a aprendizagem de língua inglesa é um sistema aberto, ele está disposto, ele está aberto a mudanças. Então, se o sistema está estabilizado, eu sei o que eu sei em inglês, pode ser muito, pode ser pouco, mas é isso que eu tenho. Quando eu tenho contato com um novo tempo verbal, um novo vocabulário, um novo item da língua inglesa, esse sistema se desestabiliza, porque eu preciso incorporar esse novo elemento na minha aprendizagem. E é aí que o caos entra. Então, a ideia de caos aqui tem a ver com essa desestabilização de um sistema antes estável, para que depois ele seja reorganizado, reestabelecido, e esse novo item esteja incluso nesse novo sistema. A ideia também da teoria do caos tem a ver com, já que o sistema é aberto, existem muitos fatores e assim, uma quantidade enorme de fatores que vão influenciar nesse processo, e é difícil até de se prever qual é o fator que vai desestabilizar o sistema. Então, muitas vezes, digamos, eu digo no meu caso mesmo, um fator que desestabilizou o meu sistema para a aprendizagem de inglês foi videogame. Eu jogava muito videogame quando eu era criança, e eu lembro de uma história de uma vez em que eu estava jogando um jogo de aventura assim, e minha irmã, um pouco mais velha do que eu, ela me via jogando e só me via fazendo a mesma coisa, eu não conseguia sair daquela área e tal. E aí ela teve uma sacada, pra mim foi uma sacada, né? Que ela falou: "Ô Lucas, você não olha do dicionário? Que significa aquela palavra ali?" Eu falei: "Rapaz, é mesmo." Aí eu fui olhar no dicionário, traduzi palavra por palavra, e aí que eu descobri que para passar daquela porta eu tinha que comprar um escudo. E aí eu comprei o escudo e passei da porta. Eu falei: "Gente do céu, como é que pode?" Eu li um negócio aqui que nem em português está, e aí minha irmã me ajudou e eu passei. Então, essa lição, que devia ter uns 8, 9 anos, eu já percebi que a língua inglesa, ela poderia me dar acesso a coisas que eu não tinha acesso antes, e o item desestabilizador nesse contexto foi o dicionário, foi o uso do dicionário, esse uso mais com objetivo mais claro. Então, quando a gente pensa em caos, normalmente a gente pensa numa coisa negativa, né? Mas dentro desse contexto, o caos é uma coisa positiva no sentido de desestabilizar uma coisa que, após se restabelecer, após se estabilizar, ela se torna melhor, porque ela incorpora esse novo item. Interessante, lembrou um pouco Piaget nos processos lá de aprendizagem. Lucas, atualmente você é professor universitário na UESB e nós gostaríamos de saber um pouco, se você pode compartilhar conosco, sobre os principais desafios que você tem encontrado na prática docente. Bom,
Eu sou professor da UESB desde 2021, e eu acho que foi em 2022 que eu me tornei, que eu fui efetivado. E, assim, eu gosto muito de trabalhar no ensino superior. Lidar com alunos da graduação é uma coisa muito gratificante, porque eu sinto que eu estou tendo uma parcela relativamente pequena, mas ainda assim importante, na formação profissional e na formação acadêmica desses alunos. Então, eu me sinto muito feliz de estar nessa posição e de tentar incorporar o que os alunos trazem para a sala de aula. Nessa pergunta do que vocês gostam de fazer, normalmente no fim do semestre, eu gosto de perguntar para os alunos, né, o que eles acharam da disciplina, o que eu poderia fazer melhor, o que eles gostaram que eu fiz. E em relação aos desafios, nós temos, eu acho que é um desafio bem específico da área de letras modernas, né, que é o curso em que eu mais trabalho, que é a não uniformidade, digamos, a heterogeneidade de proficiência dos alunos em inglês. Então, digamos, no primeiro semestre, nós encontramos alunos que já fizeram um curso de inglês, que já estudam inglês há muito tempo, e também encontramos alunos que não têm muito contato com inglês, que estão mais ou menos aprendendo ali, e também encontramos alunos, assim, zerados. Às vezes um aluno que talvez nem sabe que escolheu o curso de letras modernas e que entende que ele tem o inglês, e isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho, porque eu preciso ministrar aulas e planejar aulas que atendam todo esse público. E aí nós temos algumas estratégias, como, por exemplo, o teste de nivelamento, para que alunos que já entram no curso com um nível avançado de inglês, um nível intermediário de inglês, eles já avancem para uma disciplina mais avançada e deem espaço para os alunos que precisam de uma atenção mais especial, mais individualizada nas primeiras disciplinas. Eu diria que essa é a principal dificuldade. Mas mesmo com essa dificuldade, eu percebo que nas turmas iniciais, nós temos, desde sempre, desde o início do curso, uma filosofia, uma cultura de se ajudar. Então, um aluno que é mais proficiente, ele costuma sempre ajudar o aluno que é menos proficiente nas disciplinas iniciais. Isso é bem interessante, isso já mostra uma fraternidade, uma amizade entre esses alunos, mas também é uma faca de dois gumes, porque o aluno pode se tornar uma muleta para o outro, né? Então, não, o que ele está falando? Parte do aprender uma língua é ter esses momentos de, eita, eu não sei o que ele está falando, eu vou ter que pedir para repetir. E é nessa dificuldade que a gente aprende. Se eu tenho um aluno que está sempre cochichando a resposta ali para mim, eu vou chegar em inglês 4, 5, 6 com dificuldades para me expressar. Então, essa é um fator que a gente acaba lidando bastante. Inclusive, eu acho que é uma das principais surpresas que alguns alunos encontram ao ingressar no curso de Letras Modernas, que é o fato de que ele precisa ter algo, precisa não, mas que há um grande número de alunos que têm proficiência na língua. Não é porque muitos alunos ingressam no curso achando que vão aprender inglês, e vão de fato, mas muitos relatam essa dificuldade de se adaptar à metodologia das aulas, porque vem com o inglês no ensino médio, não passaram por cursinho, foi o que você falou, gera essa heterogeneidade, mas aí depois todo mundo consegue também se adaptar e vai aprendendo. E nós temos um exemplo vivo, que é a professora Jocely. Eu lembro dela me contando que ela tinha muita dificuldade nas disciplinas de inglês, e ela falando da professora Suede, e ela dizia, nossa, Lucas, eu já sofri aqui no curso, eu tive que estudar bastante, virava noite estudando, e hoje ela é professora daqui. Então, assim, é sim uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, você chegar no curso de Letras Modernas no primeiro semestre sem proficiência em língua inglesa. Eu não posso mentir e dizer que é fácil, mas é uma tarefa que você é capaz de fazer. Então, vai depender de muito estudo, de muita dedicação, mas é algo que é possível de ser realizado, porque já foi realizado várias vezes. Excelente. Professor, nós sabemos que, além das disciplinas, você também está envolvido em projetos que pensam o uso da língua inglesa além da sala de aula, né, como o Communication Café ou Singing Along.
Você poderia explicar para os ouvintes um pouco sobre esses projetos e a importância dessas abordagens, digamos, menos tradicionais do que a própria sala de aula para o processo de aprendizagem? Sim, sim. Bom, primeiro sobre o Communication Café, que é um projeto de extensão coordenado pela professora Clarissa. Ele basicamente é uma oportunidade que a gente tem toda semana, toda quarta-feira às 11 horas, lá no CAALI, para conversar em inglês. Então, os temas de cada uma dessas aulas são decididos semanalmente e a gente acaba falando de tudo. Então, é um momento para a gente conversar sobre música, sobre, sei lá, inteligência artificial, sobre notícias, sobre comida, sobre o que for. E é um lugar muito acolhedor, porque a gente não exige nenhum tipo de proficiência na língua inglesa. Então, você pode chegar lá como um falante iniciante, um falante intermediário, um falante avançado, e vai ter espaço para você. E o Communication Café traz essa ideia de uma conversa mais naturalizada, porque o ensino em sala de aula, ele segue certos moldes que deixam a aula, o aprendizado, menos natural. Então, por exemplo, aqui agora a gente está tendo uma conversa relativamente informal e eu estou conseguindo me expressar relativamente bem, eu espero. E é esse tipo de conversa informal que a gente tem no Communication Café. E isso é muito diferente do que eu pedir para vocês fazerem uma apresentação em inglês e vocês vão fazer a apresentação, né, extremamente tensos e tentando lembrar tudo que vocês escreveram e tudo mais. Enfim, o Communication Café é muito interessante nesse sentido. E o Singing Along, que é um projeto de extensão que eu estou coordenando desde 2023, que é um projeto que alia o ensino e aprendizagem de línguas à música. Então, toda semana nós temos uma aula com um idioma específico. Então, a gente costuma fazer uma rotação entre inglês, espanhol, francês. Nós tivemos Libras e japonês recentemente. Estamos pensando em incluir coreano aí para os dorameiros. E cada aula é focada em uma música. Então, o Sing Along é para a gente cantar, é para a gente soltar a voz. Ele tem esse foco principal na pronúncia e na prosódia da língua, mas a discussão acaba sempre desbocando para questões gramaticais e para questões de vocabulário, questões lexicais da língua. Então, e acaba sendo um momento também muito acolhedor, muito, muito interessante. No último encontro agora desse ano, eu trouxe uma música que acabou emocionando todo mundo, que foi Slipping Through My Fingers, do ABBA, que é uma mensagem bem de família, assim, de amor familiar. E no fim do encontro estava todo mundo assim, então, meio que chorando. Oh, gente, obrigado por vir e tudo mais. E é sempre interessante, é sempre bom praticar a língua estrangeira de uma maneira divertida, de uma maneira que engaje as pessoas de fato. Eu acho que uma informação importante, me corrija se eu estiver enganado, é que ambos esses projetos são abertos para qualquer pessoa, não é verdade? Sim. Não precisa nem ser estudante da UESB. Sim, eles são, por serem projetos de extensão, eles, por natureza, eles são abertos à comunidade externa. Então, a gente tenta fazer uma divulgação da melhor forma possível para que a comunidade externa venha e participe. Então, a comunidade externa é parte importante e é parte essencial desses projetos de extensão, porque eles são feitos para a comunidade externa. Então, é óbvio que a gente adora receber os alunos do curso de Letras Modernas, os alunos de outros cursos, mas toda a comunidade é super bem-vinda, sempre. Muito bom. E o Sing Along também aqui na UESB, onde? Sim, lá no CAALI. No CAALI também. Uhum. Excelente, perfeito. Para encerrarmos aqui nossa conversa, nós gostaríamos de te pedir para deixar aqui para os nossos ouvintes uma indicação cultural. Um filme, uma música, algo que você tenha consumido recentemente, que você sinta vontade, aquilo que você ouve, que você fala assim, precisa indicar, todo mundo precisa ouvir ou assistir, e não precisa necessariamente ter a ver com inglês ou com sua área de pesquisa, pode ficar à vontade. Tá. Essa pergunta foi a mais difícil até agora. Mas eu vou recomendar uma banda, que é minha banda favorita. Eu acho que é minha banda favorita. Que é chamada Wolfpack.
PECK. É uma banda estadunidense de funk, tipo James Brown, funk de Bruno Mars, Silk Sonic, essa galera. E é uma banda em que o guitarrista ele é muito bom por si só, o baixista é muito bom por si só. Cada instrumentista, cada membro, eles têm carreiras incríveis solo. E quando eles se juntam, pra mim é a melhor banda que tem. Tem música animada, tem música mais calminha. Pra mim, eles são um pacote completo. Excelente. Vou procurar, não conhecia. Eles estão em atividade ainda? Então, sim. Muito bom. Então, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela participação aqui no nosso episódio. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que foi uma conversa que nos trouxe também muita esperança das possibilidades de aprendizagem, porque nós sabemos que aprender uma língua estrangeira é um desafio e que muitas vezes se mostra intransponível. Então, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Lucas. Esperamos o seu retorno numa próxima oportunidade, tá bom? Retorno, sim. Este podcast é produzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Idealização, roteiro e apresentação, Marine Paz e Água Aguiar. Edição, equipe técnica do Laboratório de Radiojornalismo da UESB. Aline Mororó, Paula Joane e Vitor Gomes. Sob coordenação do professor doutor José Dirceu Góes. Ilustração, Luíde Oliveira. Fotos, Beatriz Balzana e Gabriel Braga. Trilha sonora original, Lipe.